Vamos falar um pouquinho da joia, já que vocês estão falando aqui, e vamos falar do Nelson Piquet, porque tem uma reportagem do Estadão que, enfim, acaba com esse rapaz que adorava falar mal do Nigel Mansell, falava que o Nigel Mansell era um imbecil, e ele foi um imbecil que guardou as joias do presidente Bolsonaro, que deveriam ficar para o Estado brasileiro, ou seja, é uma suspeita grave de crime de peculato. Vamos ver aqui justamente essa notícia aqui para todo mundo acompanhar e vão ficar por dentro de tudo. Bolsonaro guardou joias e outros presentes em fazenda de Nelson Piquet, em Brasília. Reportagem aí do André Borges e da Adriana Fernandes, que estão dominando esse assunto e que está sendo bem interessante. Vamos ver juntos aqui. O jornal Estado de São Paulo apurou que a propriedade do tricampeão da Fórmula 1, Nelson Piquet, foi o destino escolhido por Bolsonaro para guardar dezenas de caixas de presentes que o ex-presidente quis manter consigo, como as joias de diamantes. O ex-presidente Jair Bolsonaro contou com a ajuda de um apoiador para arrumar um lugar onde guardar suas caixas de presentes recebidos durante seu mandato, como as joias e diamantes, e que não queria entregar para a União. O Estadão apurou que dezenas de caixas com pertences que foram despachadas para uma propriedade do ex-piloto da Fórmula 1, Nelson Piquet. O local escolhido para guardar os presentes é conhecido como Fazenda Piquet e fica localizado no Lago Sul, uma das regiões mais nobres de Brasília. O Estadão apurou ainda que tudo foi destinado à propriedade de Piquet, saiu pelas garagens privativas do Palácio do Planalto e também do Palácio do Alvorada, a residência oficial dos presidentes da República. A data inicial do envio das caixas foi registrada em 7 de dezembro do ano passado, quando Bolsonaro começava a organizar a saída dos palácios, após a derrota na eleição presidencial. Apesar do pedido ter ocorrido nesta data, houve atraso na remessa e os itens só seriam encaminhados à casa de Nelson Piquet no dia 20 de dezembro do ano passado, uma terça-feira, às 9 da manhã. Faltavam apenas 11 dias para o fim do mandato Bolsonaro. Na semana seguinte, Bolsonaro mandaria um avião da Força Aérea Brasileira, da FAB, ao aeroporto de Guarulhos para tentar resgatar a caixa de diamantes que era destinada a Michele Bolsonaro, como seu próprio ministro Bento Albuquerque reafirmou ao Estadão. As informações apuradas pela reportagem mostram que houve um claro objetivo de Bolsonaro em ficar com os itens de maior valor, uma vez que estes foram enviados para a propriedade de Nelson Piquet, enquanto outros itens, como cartas e livros, por exemplo, foram despachados para o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro e a Biblioteca Nacional do Rio. Para estes itens, portanto, o entendimento foi que seriam bens do Estado brasileiro, enquanto as joias foram tratadas como bens pessoais. O Estadão não localizou Nelson Piquet para comentar o assunto. Nelson Piquet é um cabo eleitoral ativo de Bolsonaro. Em novembro do ano passado, um mês antes de alocar os presentes do então presidente, o ex-piloto participou das manifestações contra a derrota de Bolsonaro na disputa à reeleição. Um vídeo do tricampeão mundial da Fórmula 1 ao lado de um apoiador do presidente circulou nas redes sociais, onde ele dizia: "Vamos botar esse Lula filho da P para fora." Ao fim de uma gravação, o eleitor que estava ao lado de Piquet repetiu o lema do ex-presidente: Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. E o ex-piloto completou a frase dizendo: "E o Lula lá no cemitério", seguido de um palavrão. Ou seja, o Piquet ameaçou o Lula de morte, né? Piquet chegou a fazer uma doação de R$ 501 mil para a campanha de Bolsonaro. A informação foi registrada no TSE, veio a público no fim de agosto, transformando o corredor e empresário no maior doador pessoa física da campanha do presidente à época. Ainda em agosto, a empresa de Piquet, a Autotrac Comércio e Comunicações, recebeu um aditivo de cerca de 6,6 milhões de reais, correspondente a um contrato assinado em 2019, sem licitação com o Ministério da Agricultura. Na semana passada, Piquet foi condenado em primeira instância a pagar uma indenização de 5 milhões pelas falas racistas e homofóbicas dirigidas ao piloto da Fórmula 1, Lewis Hamilton, da Mercedes, durante entrevista a um canal de YouTube. Na noite desta segunda-feira, dia 27, o Estadão divulgou que Bolsonaro ficou com o terceiro pacote de joias dados pelo regime da Arábia Saudita, quando deixou o mandato no fim de 2022. O Estadão apurou que o estojo inclui um relógio da marca Rolex de ouro branco cravejado de diamantes, a caixa de madeira clara que traz o símbolo verde do brasão de armas da Arábia Saudita, contém uma caneta da marca Chopard prateada com pedras incrustadas. Há um par de abotoaduras em ouro branco com um brilhante cravejado no centro e outros diamantes ao redor. Compõe o conjunto ainda um anel de ouro em ouro branco com um diamante no centro e outras formas de baguete ao redor.
uma masbarra, um tipo de rosário árabe feito de ouro branco e com pingentes cravejados em brilhantes. Há informações de que, como ocorreu com a segunda caixa de joias levadas a Bolsonaro, que esse possa estar entre os bens guardados na fazenda Piquet. O relógio Rolex da terceira caixa é encontrado na internet pelo preço de R$364 mil. Os demais itens, quando comparados a peças similares, somam no mínimo 200 mil. Isso significa que essa terceira caixa de presentes está estimada em mais de R$500 mil, na hipótese mais conservadora. Vocês queriam falar das joias? Olha as joias aí, R$500 mil só na terceira caixa. Luiz Giglione, só uma pergunta, Pedrão. Essa notícia tem paywall? Tem. Por isso eu estou fazendo o serviço público aqui de ler essas notícias para vocês. Às vezes as notícias do Estadão saem de graça depois no Terra, tá, gente? Mas não todas. Então eu estou fazendo esse serviço público de ler essas notícias para vocês. E por isso a gente precisa de superchat, gente. Tem um trabalho de preparação para essas lives, tanto que atrasou hoje. Tem um trabalho de preparação, tem matérias originais que eu trago para vocês. Então, se vocês querem que eu continue fazendo bem o meu trabalho, aproveita. Tem 26 pessoas aqui nos assistindo. Manda um superchat para a gente ficar aqui bem feliz com vocês e ter uma contribuição da galera que nos acompanha. Estamos com 74 likes. Vamos chegar em 84 likes, que é muito necessário, gente. Vamos subindo de 10 em 10, que a gente vai poder fazer bem o nosso trabalho. A reportagem apurou que esse conjunto de joias, diferentemente das outras duas caixas enviadas a Bolsonaro, foi recebido em mãos pelo próprio ex-presidente quando esteve em sua comitiva em viagem oficial a Doha, no Catar, e em Riad, na Arábia Saudita, entre os dias 28 e 30 de outubro de 2019. O ex-presidente Bolsonaro afirmou que deve retornar ao Brasil na quinta-feira, dia 30 de março, às 7 da manhã, para trabalhar com o Partido Liberal e fazer política. A expectativa é que ele preste esclarecimentos sobre todas as joias que recebeu irregularmente e as que tentou receber. Como mostrou a reportagem, Bolsonaro mobilizou não apenas ministérios, mas também militares, a chefia da Receita Federal e até um voo da Força Aérea Brasileira para retirar o conjunto de diamantes retidos na alfândega. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam os fatos que podem resultar em crime de peculato, que ocorre quando um funcionário público se utiliza do cargo para ficar com algum bem que deveria ser público. A pena prevista é de 2 a 12 anos de prisão, além de multa. A nova revelação fez com que parlamentares procurassem o Tribunal de Contas da União para determinar que Bolsonaro entregue o terceiro conjunto que recebeu irregularmente da Arábia Saudita, já que se tratava de um bem que deveria ser incorporado ao Estado brasileiro. As deputadas federais Fernanda Melchiona e Samia Bonfim acionaram um TCU para que um terceiro conjunto de joias seja confiscado e devolvido para a União. Solicitamos que esse tribunal adote as medidas cabíveis para a restituição dos bens ora citados no acervo da Presidência da República e a eventual responsabilização do ex-presidente Jair Bolsonaro, escreveu Melchiona no documento enviado à Corte de Contas. A defesa de Jair Bolsonaro já chegou a sustentar a tese de que os presentes enviados pelos sauditas seriam bens pessoais e que poderiam ser incorporados ao acervo privado do presidente. Ao se manifestar sobre os presentes, o advogado do ex-presidente Bolsonaro, Frederic Wassef, declarou que Bolsonaro, agindo dentro da lei, declarou oficialmente os bens de caráter personalíssimo recebidos em viagens, não existindo qualquer irregularidade em suas condutas. Flávio Bolsonaro também saiu em defesa do pai e disse que as caixas de joias eram personalíssimas, independentemente do valor. O ministro do TCU, Walton Alencar, porém, foi o relator do processo que definiu as regras sobre o assunto ainda em 2016 e foi claro em suas colocações. Não há dúvida que se trata de um presente oficial, protocolar destinado ao governo brasileiro, ou seja, por trás da primeira-dama ou do presidente da República está o Estado brasileiro e o governo brasileiro, comentou o ministro. Essas joias, a exemplo de todos os demais presentes, têm que ser entregues à presidência da República, lá catalogadas, e essas joias devem integrar o patrimônio público brasileiro, sob a guarda da presidência da República. O presidente da Corte, ministro Bruno Dantas, foi o autor da proposta para que os presentes oficiais passem por uma auditoria ao fim de cada mandato. Todas as propostas foram aprovadas por unanimidade. Esse trabalho vai constar no plano de fiscalização do TCU. Não é possível que a cada 4 anos tenhamos uma crise porque esse ou aquele presidente entendeu que o presente era para seu acervo particular.
afirmou Dantas. Ele também destacou o entendimento básico sobre o que é um presente de caráter pessoal. Trata-se de atender a 2 requisitos: ser um bem considerado personalíssimo e de baixo valor monetário, como a camisa de um clube, uma garrafa de bebida típica, um perfume ou um lenço. Aspas minha, o Lula guarda alguns presentes no Instituto Lula, por exemplo, mas são presentes nessa descrição que o Bruno Dantas está falando. Uma garrafa de bebida típica, uma camiseta de clube, esse tipo de coisa. Ele vai ser tornado inelegível, Luiz, eu também acho. Eu acho que isso vai rolar de fato. Não esqueçam do superchat, gente. Esses são itens que preenchem esses requisitos para o acervo particular do presidente. Se não preenche esses 2 itens, devem ir para o acervo da presidência, e isso está definido no acórdão de 2016, disse o Bruno Dantas. Reportagem importante aí que eu trago para vocês.